Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje, então, a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, são os SCRs, né? Esse aqui, então, é um componente da família dos tiristores, tá? E o que acontece? Os tiristores também é da família dos semicondutores, tá? Os semicondutores vão ter, então, portadores majoritários de lacunas e de elétrons, e os semicondutores também, só que eles vão ter, então, em camadas e fatias maiores, né? Lá nós temos o diodo com 2 camadas, o transistor já tem, então, 3 camadas e o SR, então, vai partir a partir de 4 camadas, tá? Alguma das coisas importantes que a gente precisa entender sobre esse componente, né, é que ele é um componente muito utilizado em inversor de frequência soft starter, tá? Ele vai dar gatilhos e a partir desses gatilhos e controles de tensão, a gente vai conseguir, então, ter algum tipo de controle específico, tá? Talvez a palavra seja essa. O tiristor nos dá a possibilidade, então, de controlar cargas que vão ser utilizados na indústria. Um motor aplicado em diversas áreas para poder parar, inverter o sentido. Na inversora de frequência, então, a gente vai ter a capacidade de usar um SR para poder transformar a senoide de entrada, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma corrente alternada que vai alimentar um motor. Quando eu uso inversor de frequência, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar transformando essa senoide analógica em uma senoide com sinal digital. Não digital ao pé da letra, mas uma onda quadrada que remete a um sinal digital. Eu vou estar fazendo várias fatias, aumentando e diminuindo a frequência. E isso vai me dar uma possibilidade de eu controlar o sentido de rotação de um motor, para poder partir de uma partida suave até ele chegar ao funcionamento pleno, sem onerar a rede, sem aumentar a corrente de partida, danificando algum dispositivo de proteção. Então, esse componente me dá N possibilidades de aplicabilidade dentro da eletrônica. Não só na eletrônica convencional que nós usamos nas nossas casas, com os nossos aparelhos de TV, com outros dispositivos. Não, ele nos dá, então, essa possibilidade de fazer esse controle fino, esse controle específico dos nossos equipamentos industriais, tá? Buenas, o que a gente precisa entender sobre essa simbologia, sobre esse funcionamento, tá? Se vocês olharem aqui na tela, a gente tem, então, a estrutura, a simbologia, o aspecto físico e a equivalência em transistores, tá? Lembrem que eu falei, quando a gente sai do transistor e entra nos tiristores, nós percebemos, então, que basicamente todos os arranjos entre tiristores são ligações do transistor. O transistor foi o que deu a possibilidade de hoje a gente ter esses componentes de uso mais dedicado, uso mais específico, né? Então, basicamente, vai ser sempre um transistor, tá? Se vocês olharem lá para a simbologia, vocês vão perceber, tá, que tem uma familiaridade muito grande entre o tiristor e o diodo, tá? Vocês podem ver que a simbologia é basicamente, praticamente a mesma. Só que o que vai mudar? O diodo, nós temos então anodos e catodos, né? Nós temos um material do tipo N, material do tipo P, mas ele está restrito apenas a 2 terminais. Quando nós falamos então da SR, a gente vai estar trabalhando com 3 terminais, tá? Anodo, catodo, igual, similar ao diodo, e nós vamos ter, então, um terceiro terminal, que vai ser chamado de gate, que, né, o gate vai ser o nosso gatilho, tá? Para que eu preciso de um terminal de gatilho? Buenas, isso aí a gente vai ver agora, então, ao longo da nossa aula. O anodo e o catodo vão funcionar que nem uma chave, tá? Aberta e fechada, assim como a gente via, né, o funcionamento do diodo. O que vocês precisam entender, tá? Que esse componente, então, ele é construído de 4 blocos semicondutores, tá? Formando um dispositivo PNPN. A característica principal
de toda a família dos tiristores, né? Que é sempre ter mais de uma fatia de material semicondutor. E ele possui 3 eletrodos, né? Que, como a gente já falou, o anodo, o catodo e o gate, como é mostrado aqui na simbologia que a gente está vendo, tá? Então, isso aqui, tá? É muito importante até que vocês anotassem, né? A gente está no encontro assíncrono, mas isso aqui é importante porque depois a gente vai ter a nossa lista de exercício e tem algumas especificações que a gente vai trabalhar, né? Eu sei que a gente já falou sobre o SR antes, né? Não é novidade para ninguém, mas esses componentes aqui, tá? São partes do mesmo todo, né? Aqui a gente pode ver a estrutura, né, como a gente já falou, com os materiais semicondutores, a simbologia técnica. Se vocês procurarem aí, então, no manual de eletrônica, ou se vocês pegarem, então, um catálogo de um fabricante, ou algum componente do gênero, vocês vão perceber que a simbologia vai ser sempre essa. Se eu estiver interpretando um diagrama de um esquema de um equipamento eletrônico, a simbologia vai ser essa. Aqui do lado a gente tem um aspecto físico, né, que mostra então o nosso encapsulamento do modelo, tá? Bom, o terminal catodo é o da ponta, o anodo é o do meio e o da outra ponta é o gate, né? Então a gente pode perceber que o anodo e o catodo ficam lado a lado e o gate vai ser o terminal de gatilho. Vocês podem perceber, tá, que na haste superior do encapsulamento do SR, a gente tem um dissipador de calor muito parecido com os da família LM, né, 317, 7805. Esse aqui, então, esse mecanismo aqui é utilizado para que se haja uma troca térmica, né? Então, é um componente que tem a propriedade de aquecimento muito alta, porque ele consegue fazer o controle de grandes cargas, né? A gente vai ter uma chave que vai abrir e vai fechar de acordo com o gatilho que eu vou dar nele. E aqui a equivalência, como a gente já falou, então, a gente tem 2 transistores e vocês podem ver que eles estão ligados num sentido antiparalelo, tá? A gente tem o coletor de um ligado na base, enquanto o coletor do outro está ligado na base do primeiro, né? Então, é assim que funciona. Bom, o que a gente precisa entender, tá? Que os blocos correspondentes ao anodo e ao catodo, eles são fortemente dopados, né, em relação aos outros blocos internos. A gente pode ver aqui na figura 2, né, isso de uma maneira mais direta, né? Aqui a gente tem um corte de um esquema, né, da estrutura interna. Ele remete, então, ao ensaio que foi feito através de microscópios, né? E vocês podem perceber aqui que esse corte aqui das fatias, ele vai mostrar, então, o material tipo P, N, N, N. Vocês podem ver que aqui, né, onde tem o catodo, ele vai estar ligado nessa haste, parece uma ferradura, né, internamente, que vai ser 2 materiais do tipo N, enquanto o gate vai estar ligado no meio, entre essas 2 dopagens, e vai estar ligado diretamente no nosso material do tipo P, tá? Aqui vocês podem ver as características do gráfico, né, do funcionamento. Quando ele é polarizado, a gente consegue ver, então, como se comporta a tensão. Então, algumas características são importantes que a gente entenda, tá? A característica da tensão em corrente de um SR vai depender de vários fatores, como a corrente do anodo, a tensão do anodo, a corrente de manutenção. A corrente de manutenção, então, já para introduzir ela, é importante a gente entender que, para que o circuito seja minimamente polarizado, para que ele tenha condições de funcionar, a gente precisa ter um gatilho no gate, tá? E esse gatilho no gate vai abrir as portas da zona de depressão interna criada entre cada camada. Depois que a porta é aberta, essa corrente vai circulando enquanto o SR está conduzindo. Só que, em determinado momento, pode ser que essa corrente pare de funcionar. Então, a gente vai precisar dar outro gatilho. Bom, se a gente estiver trabalhando em corrente contínua, muito provavelmente a gente consegue, então, estabilizar por um tempo maior o SR. Mas, quando a gente trabalha em corrente alternada, pode ser, então, que eu tenha que polarizar ele várias e várias e várias vezes para fazer com que ele continue conduzindo, tá?
Então, a gente tem que entender muito bem, né, perceber como se comporta a corrente de manutenção para não deixar com que esse componente pare de funcionar. A gente tem, então, aqui o IFB, que é a corrente direta de bloqueio, e o IRP, corrente reversa de bloqueio. Tá? A corrente direta de bloqueio é aquela que a gente pode introduzir para fazer tipo uma frenagem. Tá? E a corrente IRB, que é a reversa de bloqueio, é uma corrente que acaba acontecendo no sentido reverso, tá? Em algumas situações, como quando a gente usa algum sentido de pulso para corrente alternada ou algo do gênero. O VRB, que é a tensão de black over reversa, a gente pode ver quando a gente está numa situação em que o tiristor ele acaba... Eu vou deixar para falar isso depois, porque, de repente, na prática, a gente consegue entender isso daqui melhor, tá? Mas o black over, tá? O break over, né? O Crover, vai ser uma tensão quando estiver praticamente saturado, ou que a gente esteja, então, com o terminal da chave, né? Praticamente com toda a tensão da rede. Ou seja, vocês lembram aquela situação do transistor quando ele está saturando e que eu estou trabalhando com ele com uma chave fechada? Exatamente da mesma forma. Se eu tiver com ele atuando com uma chave praticamente fechada e toda a tensão da rede estiver submetida sobre ele, ele vai ter uma tensão que vai ser equivalente, que vai ser chamada de breakover. Pode acontecer, tá? Uma tensão de black down reversa, que é o que vai usar para travar ele. Mas aí a gente vai especificar aqui, vocês vão ter um texto falando especificamente sobre cada uma delas, tá? Bom, quando a gente fala em condições de bloqueio, a gente pode entender que quando ele é polarizado inversamente, vai ser assim, ó, igualzinho ao diodo. Quando eu estiver funcionando com ele, quando ele não estiver polarizado diretamente, ele vai estar em estado de corte. E acabou, tá? Só que o que acontece? Não adianta eu polarizar ele diretamente se eu não der o pulso no gate, né? Não vai mudar nada. Então, para ele funcionar, ele precisa estar polarizado diretamente e com um pulso no gate para ele conseguir funcionar, para poder quebrar, então, essa zona de depressão existente entre cada uma das camadas dos semicondutores, ele acabar atuando, né? Então, o que acontece? Quando o SR ele é polarizado inversamente, ou seja, né, o anodo negativo e o catodo positivo, a característica dele é exatamente idêntica ao de um diodo polarizado inversamente, né? O que a gente pode concluir, que analisando o terceiro quadrante da figura 3, né? Aqui a gente está com a... Opa, cadê a figura 3? Está aqui. Aqui, primeiro, segundo, terceiro quadrante, a gente pode ver que ele vai estar funcionando com essa tensão IRB, que é a reversa, tá? Então, o que acontece? Na realidade, os diodos internos, eles vão formar duas camadas, tá? A P1N1 e a P2N2. A gente pode ver aqui, P1N1 e P2N2. P1 vai estar ligado ao anodo, né? E ele vai estar com duas camadas iguais a de um diodo. Então, vocês podem ver que internamente ele vai estar funcionando com 3 diodos. O que são? Por que são diodos? Porque vai estar tendo em contato duas camadas, uma do tipo P e uma do tipo N. Quando eu tenho P e N do lado, entre as linhas e as camadas, eu vou ter um diodo, tá? Não que eu vou ter um diodo, mas a funcionalidade entre essas duas camadas vai remeter ao funcionamento do diodo como estado natural. Então, quando elas ficam polarizadas inversamente, vai fazer com que a impedância dele seja infinitamente alta, né? Então, vai ter só uma minúscula corrente tentando quebrar isso, que vai ser o IRB, que vai fluir através dele. Essa corrente, ela permanece pequena até que a tensão aplicada atinge a tensão reversa, fazendo com que o componente acabe queimando, né? Então, outro cuidado que a gente tem que ter aqui com a corrente reversa, né, é que quando ela acaba atingindo um valor muito alto, ela vai acabar danificando e queimando o nosso componente, tá?
Bom, quando a gente polariza diretamente sem um pulso no gate, a gente consegue perceber, então, que mesmo que os diodos eles acabem funcionando nas junções iguais a de uma polarização de um diodo normal, ele vai acabar formando uma camada de bloqueio, porque não vai ter o pulso, né? Então, quem é que vai ser responsável por isso? Vai ser a N2 e a N1. Vão formar essa camada que não vão deixar com que a corrente acabe fluindo nesse mesmo sentido, tá? Então, o que vai acontecer? Não vai conduzir, tá? Quando eu polarizar diretamente com pulso no gate, é que a coisa toda funciona. O que vai acontecer? Baseado na estrutura de dois transistores, né, a gente tem, então, que o gate do SR ele está ligado diretamente na base do transistor Q1, que seria esse transistor Q1 aqui, que faz a primeira ligação em antiparalelo com o segundo transistor. Quando eu tenho isso, eu vou acabar polarizando essa base, né? E o coletor de Q2 vai acabar polarizando a base de Q1. Então, a gente sabe que o terminal de comando de um transistor é a base, e logo as duas elas vão se tratar, então, de um terceiro terminal que vai ser chamado de gate. A fim de que o Q1 conduza e injete corrente em Q2, forma-se um elo de realimentação que manterá o dispositivo acionado. Ou seja, a corrente de manutenção vai estar plena. Com o pulso negativo na base, Q1 não conduzirá, não havendo corrente em Q2, o que, desta forma, não teremos um elo de realimentação, fazendo com que o dispositivo continue cortado. Então, é importante a gente perceber aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter, nas duas extremidades, um material do tipo P e um do N, e depois, né, no centro dele, eu vou ter, então, 4 subdivisões que, fazendo fronteira com os terminais, vai ter um material PN e um NP. Então, é basicamente isso, tá? Corrente inferior, IH, tá? Também baseado na estrutura interna de dois transistores, temos que embora o SR possa estar polarizado corretamente, se a corrente atingida pela carga não for suficiente para manter o elo de realimentação entre os transistores, o dispositivo não consegue se manter funcionando, permanecendo bloqueado. Devemos observar que esta situação vale também quando a corrente exigida pela carga é interrompida, e nessa situação, somente um ou outro pulso fará com que o dispositivo está polarizado volte a conduzir, né? Aqui a gente pode perceber, então, a condição de condução, que é polarizado diretamente com um pulso no gate, tá? Então, beleza. Para que o estudo do comportamento interno do SCR, podemos analisar o modelo identificado na figura F5, em que, conforme destacado anteriormente, temos essa situação equivalente com dois transistores. Bom, a gente vai ter que, então, polarizar diretamente com pulso positivo no anodo e com negativo no catodo. Beleza, vai estar igual ao diodo. Fui lá e dei um pulso positivo no gate, ele vai funcionar. Muitas pessoas podem estar se perguntando, tá, mas se eu polarizar com um pulso negativo, não vai ter condições de funcionamento, tá? Vai ser uma chave que vai me dar essa possibilidade, então, de controle para que ele continue funcionando e para que ele não continue funcionando, tá? Taxa de crescimento de tensão direta. Essas especificações aqui são importantes quando a gente está trabalhando com a chave de soft starter, tá? E aqui a gente está analisando, então, as curvas da carga, né? Quando a gente tem, então, a tensão de Blackover, quando a gente tem uma polarização reversa, e essa tensão é tão grande quanto da rede, e acaba queimando, então, o nosso componente. Então, aqui a gente consegue ver no gráfico o funcionamento. É uma senoide, é interrompido, né? Então, ele vai chegar ao pico máximo, não vai conduzir, volta, corta, depois ele vai, então, ir para o semiciclo negativo e vai repetir essa mesma curvatura por todo o processo enquanto ele estiver sendo polarizado, tá? Buenas, curvas de controle, tá? Esse dispositivo aqui, ele vai ter a possibilidade e limites de taxas máximas e taxas mínimas, tá? Assim como a gente tem, então, a tensão de Blackover, né, quando ele está polarizado inversamente não conduz, a gente tem a corrente G, que vai ser essa corrente que vai garantir o funcionamento mínimo dele. Para com que essa estrutura siga funcionando, é importante que a corrente de manutenção
siga na mesma linha, sempre garantindo com que essa zona de depressão interna acabe abrindo e a corrente circulando. Aqui a gente consegue ver na zona, tá, a máxima tensão de gate, o limite de baixa corrente, o limite máximo de corrente instantânea da carga e o limite de alta corrente. Tá? A gente consegue ter essas especificações aqui nesse gráfico. Se a gente tivesse numa engenharia de elétrica, uma engenharia de controle de automação, a gente teria que pegar a integral, deduzir ela no quadro, fazer o gráfico da senoide e ir fazendo os cortes em pequenos quadrados para a gente poder saber a área dessa onda. Nesse caso aqui, não é algo relevante para nós, a gente só precisa entender que é esse o comportamento, efetivamente, na prática, é algo que a gente acaba não analisando, tá? Aqui a gente pode ver uma aplicação, né? A gente pode acabar trabalhando num sistema onde a gente tem uma potência de meia onda, né? Como, por exemplo, um carregador de bateria ou algum outro tipo de fonte, onde a gente tem a possibilidade, então, de colocar uma chave mecânica no gate e fazer com que ele polarize ou não, de acordo com o nosso acionamento mecânico. Ah, professor, mas eu gostaria de fazer isso de forma automática. Dá também, tá? Inclusive, esse circuito aqui é algo que a gente poderia tranquilamente montar aí na prática, né? Eu até queria fazer um roteiro e que a gente marcasse um dia na escola para montar ele no prontoboard e a gente fazer algumas coisas, né? Até não digo que a gente não vai fazer. Claro, a gente tem tempo ainda, é uma disciplina extensa, sexta-feira a gente já vai ter um encontro síncrono, né? Mas é importante que a gente monte alguns circuitos desses, né? Aqui, quando a gente for entrar no segundo circuito, né, que é algo, um carregador de baterias, que já é algo mais complexo, eu vou deixar para fazer num próximo vídeo, porque senão vai ficar tudo muito extenso, né? A ideia aqui é que a gente faça encontros rápidos, né, tiros curtos, para a gente depois poder reunir tudo e na próxima semana a gente, então, discutir esses conceitos, tá? Vou fazer sempre tirinhos curtos para não fazer um conteúdo muito extenso, para não acabar prejudicando o processo de aprendizagem de vocês, tá? Hoje, basicamente, era isso que eu queria falar, né? Como funcionavam as correntes internas, como fazia a polarização, os gatilhos internos do SR, qual família ele era, quais fatias ele tinha. Acho que o objetivo da aula foi cumprido. E na próxima aula, então, a gente segue daí, tá? Valeu, valeu, valeu. Um abraço, se cuidem.